Bora. Quero falar de esperança, afeto e amor. Quase sem introdução. Ih, virou hippie? Good vibes? De boísta? Lhe falta ódio, Normose. Lhe falta ódio. Então, não é nada disso. Hoje eu quero falar de afetos políticos. Afeto não é só carinho, amor e beijinho. Hoje eu vou te provar por A mais B sobre como lidamos com o ódio, o amor e a esperança de maneira errada, de maneira burra. E como talvez esse seja o nosso grande erro dos últimos tempos. Eu quero falar de medo, do seu uso político e da esperança de um jeito que eu acho que você ainda não ouviu. Se esse é o seu caso ou esse assunto te interessa, vem comigo nesse papo e assista até o final para que o meu argumento sobre esperança faça sentido. Não se esqueça de colaborar com o canal se curtir no final e vamos em frente. Apoia, galera, é importante. Não, olha só, além disso, a gente começar, eu tava pensando nisso exatamente hoje, cara. Exatamente hoje eu tava pensando nisso. No sentido que existe uma parcela da esquerda que vai fazer um debate em que o que eles chamam de idealismo, que na verdade não é idealismo, é uma utopia. Ou seja, ser de esquerda é ser também utópico. Tem uma galera que joga isso por água abaixo, né? Que é o realismo capitalista, quase, que olha só, não dá para se construir um socialismo, nem estou falando de comunismo, né? Um socialismo que não seja que não esteja dado pelas condições materiais. O que isso significa, né? Traduzindo. Se a gente quer estar no poder e assumir o poder, a gente tem que fazer aliança com aquilo que permite a gente estar no poder. E isso significa fazer aliança com os setores mais atrasados, os setores mais nefastos do Brasil, porque isso é estar no poder e isso são as condições concretas. Se a gente não fizer essas alianças, a gente não vai estar no poder, e isso é infantilidade, isso é uma visão, eu acho que é bastante deturpada, uma leitura de Lenin, naquele livro do esquerdismo, né? A doença infantil do comunismo, que está por aqui, que é uma leitura deturpada no sentido de que qualquer um que vai criticar e dizer, olha, a gente precisa sonhar uma outra realidade, isso passa, inclusive, por confrontar a burguesia, que é essa burguesia que está fudendo a classe trabalhadora há séculos. A galera fala, não, mas isso aí é pseudo-esquerda. A gente, para governar, precisa deles, então a gente vai fazer os acordos que tem que fazer e, enfim, é isso que cabe a gente. Enquanto que não, né? E o debate sobre China, por exemplo, é um debate que passa muito pela essa premissa filosófica, que é a China hoje é um país capitalista, né, estatal, de Estado, mas é um país de mercado, capitalista, inclusive imperialista. O que ele faz com os tigres asiáticos ali, Taiwan principalmente, né, é um absurdo, assim, um absurdo, de uma reprodução do modo de vida capitalista absurdo. De modo de vida de produção capitalista, né? Embora centrado no Estado, o Estado é o grande agenciador das empresas e tal. E aí isso não é socialismo, para mim. Para outras pessoas vai dizer, isso é o único socialismo possível, porque são as condições materiais. E a premissa filosófica que parte se a gente sonhar com um socialismo que não existe, ainda assim socialismo? Ou o socialismo está fadado às condições materiais? Isso se passa, por exemplo, por a gente reforçar a produção capitalista como uma etapa possível para a gente alcançar o nosso projeto socialista, que nunca vem, né? Porque se faz uma burocracia absurda que não deixa a coisa andar. Enfim, o ponto central que eu quero dizer tudo isso, é fundamental que a gente discuta utopias. As utopias não morreram. E utopias passa por afetos. Utopia passa por querer um mundo melhor. Querer um mundo melhor, não só para mim, mas principalmente para o outro, tá ligado? E isso parece que tem morrido em parcela da esquerda. Um mundo melhor parece que está no poder. E já se basta. E não se basta isso. Não se basta. O que são afetos políticos?
Eu vou jogar uma pergunta aqui pra gente começar a nossa viagem mental. Pra que você luta e por quem você faz suas batalhas? O que faz você mover sua vida e o que faz você paralisar suas batalhas? Veja, eu quero falar de esperança e amor, mas antes de falar deles, eu penso que a gente precisa dar um passo atrás e falar dos afetos. Se você acompanha o canal Normose, você deve notar que eu uso essa expressão com bastante frequência. Afecções do corpo, afeto de cá, afeto de lá. Mas você sabe do que eu tô falando quando eu falo sobre isso? Eu tenho a impressão e um pouquinho de aflição de que as pessoas achem de que eu tô falando da coisa da linguagem comum, de afetividade, carinho, essa coisa bacana. E até tem um pouquinho disso. Mas afeto é outra coisa. Aquilo que se sente e como se faz sentir, e o jeito que nós mediamos os fatos que acontecem à nossa volta e que possibilita ou impossibilita nossa convivência com o mundo, são os afetos. Seres humanos são racionais, é verdade. Conseguimos usar nossa razão, navegar no tempo, como nenhum animal consegue fazer. Mas somos bem menos racionais do que pensamos. Na verdade, existe uma escola que é a sociologia dos afetos. Muito fundada, é uma escola francesa, né? Muito fundada na escola francesa herdeira do Bourdieu, que é muito interessante, né? essa perspectiva. agimos muito mais por aquilo que nos afeta e que podemos afetar. E é isso que gera os tais circuitos sentimentais e políticos. Quê? Nunca ouviu falar nisso? É assim que define Vladimir Safaklin circuito dos afetos. As sociedades não são apenas circulação de bens, riquezas, produção. Elas são, acima de tudo, sobre a circulação de afetos. E os vínculos sociais são construídos através das emoções, das paixões, dos ódios, dos motivos sutis. Portanto, qualquer reflexão que quisermos ter sobre política e sociedade não deve simplesmente direcionar a reflexão para a distribuição de riqueza e desigualdade na nossa sociedade. É preciso adicionar nessa análise como se dão as interações e distribuições emocionais entre as pessoas. Sim, é isso mesmo que eu tô falando. A política é o poder que lida com o que se pode sentir e o que não se pode sentir, do que se é capaz de perceber e do que não se é capaz de perceber. Então, quem controla o regime do sensível, dos sentimentos, tem a chave para configurar o poder político de um momento, Não, isso é fundamental. A extrema-direita se utilizou muito disso, mas isso está muito presente na literatura, né? Se a gente pensar, por exemplo, toda obra, quer dizer, toda obra não, mas a obra mais clássica do George Orwell, que é 1984, tem aquele momento, né, que as pessoas vão fazer tipo um expurgo de sentimentos, que vão para um grande cinema, e ali é um momento de ódio, você deflagrar o ódio, que é, na verdade, uma represa de sentimentos dado para aquela sociedade autoritária, que as pessoas não podem manifestar, e que é guardado até aquele momento que ela pode manifestar, né? Ou seja, ali aquele momento, que é um momento político, né? Que é um momento que o Estado reserva para aquelas pessoas colocarem para fora o seu ódio. Que muito teoriza, que é uma perspectiva elitista, né? Que não condiz com a realidade, que é tipo futebol. O futebol é o momento que a classe trabalhadora tem para extravasar e voltar para o trabalho. É uma perspectiva justamente elitista, mas tem um fundo ali de verdade quando a gente percebe o futebol pelos regimes autoritários. Quando a gente percebe que os regimes autoritários se utilizam no futebol quanto com marketing próprio, mas também como uma forma de se extravasar politicamente, né? Que o povo se utilize para se extravasar, mas essa visão é uma visão elitista que é muito importante tomar cuidado, né? Não, o futebol é o ópio do povo. Não, o futebol é foda, é a maior expressão, acho que é a coisa máxima que a gente pode criar enquanto ser humano no planeta, é o esporte chamado futebol. Um grupo, de uma comunidade. E se você assistiu a nossa série de estética, você já deve estar fazendo algumas ligações, não é mesmo? Se você não assistiu essa série, você pode assistir depois desse episódio aqui. E se você viu, deve lembrar, estética não é só algo visual. Estética produz sentidos e propõe jeitos de agir através... O camarada Normose está vendo muito o Rodrigo Góes, né? Não é mesmo? Você já viu outro vídeo, não é mesmo? Através das emoções. A estética é uma forma de projetar os nossos afetos. Por vezes pensamos que o nosso comportamento é racional e que o nosso sistema apenas segue leis e regras universais que são carregadas da verdade. Tendemos a confundir a regra com a verdade e por isso acabamos deixando de lado as paixões e as crenças irracionais quando vamos tentar nos entender. Então anote aí, um afeto não se reduz nem a uma ação externa, nem apenas uma ação interna da nossa cabeça. São as duas coisas, ou seja, aquilo que lhe afeta no interior psicológico, como isso vai afetar os outros. Sabe o que é muito doido disso também? É que eu, por exemplo, tenho muita pouca consciência disso, cara.
que me afeta. Assim, tem coisas, às vezes, que a ficha só cai uma semana depois. Isso me preocupa muito. Às vezes, se eu vejo uma coisa que me afeta muito, eu bloqueio na hora e aí eu vou processando aquilo ao longo, às vezes, de meses, tá ligado? E existe uma ciência por trás, existem pessoas que dominam isso, né? Ao seu redor. Tá começando a entender onde eu quero chegar? Não? Tá meio complicadinho? Eu quero dizer que a vida social nada mais é do que uma grande manifestação e cruzamento dos sentimentos e o modo como eles se espalham e afetam nossos corpos. A política é o domínio disso. Pensa aí na dinâmica do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, enfim. Pensa na dinâmica que você tem com as pessoas, como todas elas funcionam a partir dos cruzamentos dos afetos e das emoções que cada um sente e a negociação em cima disso. Sempre que você se mexe, age ou paralisa, isso é causado por um afeto primordial. Amor, ódio, medo, alegria, tristeza, ousadia, raiva, indignação, coragem, compaixão, desamparo e assim vai. Baruch de Spinoza, um dos teóricos estruturais para esse assunto, escreveu a teoria dos afetos e dizia que o intuito de pensar sobre isso não é deixar de sentir, passar a detestar as ações humanas, mas entendê-las. É uma proposta de falar sobre a estrutura daquilo que chacoalha os nossos sentidos. E a minha tese é de que a esperança é o afeto que possibilita todos os outros sentimentos. Mas antes de falar da esperança, eu não posso deixar de falar dos seus primos, porque nada existe do seu próprio lado. Ou seja, só tem esperança quem tem medo. O medo. O medo como afeto é o mais constante na vida em sociedade. É o medo que media nossa experiência com o social. E é por ele também que os poderes conseguem estabelecer estratégias de aceitação das normas e dos bons costumes, das regras como normas normais, normoses, a doença da normalidade. Se de um lado, o medo é fundamental para nossa manutenção como espécie, e é muito importante para nossa segurança, senão você certamente faria coisas estúpidas, e você sabe do que eu estou falando aqui. Do outro lado, quem tem medo não pergunta, não questiona, não duvida e rapidamente paralisa diante de um inimigo, por exemplo. Quem tem medo obedece, e o medo é um afeto de dupla ação. Nos protege porque nos impede de agir, mas nos paralisa diante das coisas ruins porque nos impede de agir. Por isso, podemos dizer que o medo é estrutural e estruturante do poder para manter a estabilidade da nossa vida social. A ideia de Estado ou de polícia, por exemplo, usa historicamente o medo como ferramenta da manutenção da sua existência. Pô, eu falei isso aqui ontem, cara. Quando se discute, por exemplo, a atuação da polícia e das Forças Armadas, e que é aquele discurso assim, não, olha, a polícia tem as maçãs podres e as maçãs boas. Basta a gente tirar as maçãs podres que as maçãs boas prevalecem. E ontem mesmo eu falei, cara, não é isso, não é isso. A polícia funciona desse jeito porque ela precisa funcionar desse jeito num país periférico, dependente, onde acontece uma superexploração. Ou seja, as pessoas são superexploradas, ganham um salário de merda, e para elas não se rebelarem, precisa de uma polícia extremamente violenta que gere medo. Então não são maçãs podres e maçãs boas. A polícia funciona desse jeito, tem que funcionar desse jeito. É estrutural para a polícia ser absurdamente violenta num país periférico, porque isso garante os maiores absurdos e as maiores desigualdades. Os maiores absurdos e as maiores desigualdades. Que é exatamente isso que ele está dizendo. Né? Também o medo também organiza a sociedade de alguma forma. Né? O medo também é estruturante. E ao mesmo tempo que ele gera, possibilita a nossa proteção, cuidados com saúde, polícia, é ele também que deixa acontecer insegurança, a violência, a necessidade da busca pela saúde. E aí ele te protege dizendo, se protejo, logo obrigo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu é que não vou mexer com poderosos. Preciso comer, preciso trabalhar, pagar as contas, não posso arriscar. O medo também gera um outro afeto fundamental. É dele que nasce o desamparo. Ninguém quer viver com medo. Queremos buscar afetos positivos. Porém, ao olhar para o imenso mar de caos que se põe diante de nós, vem uma agonia, uma angústia profunda, chamada desamparo. Uma condição de estar sem chão, sem ajuda. A sensação de que o sofrimento que se está vivendo não terá mais fim e sem ninguém para lhe amparar, você não sabe mais o que esperar do mundo. É a percepção de que a situação que vivemos não será resolvida com um manual pronto de respostas simples e binárias e aí travar. Já sentiu isso? O que seria da música, da pintura, da literatura sem uma boa dor no coração? Um desamparo, um desespero? Eu tenho feito mestrado, né? E eu toda hora travo, mano. Toda hora eu tenho medo que eu não vou conseguir concluir. É mó pica, mano.
Digo isso porque o desamparo só cessa a partir de uma reavaliação, uma reconsideração do que é possível. E por isso, medo e desamparo são próximos, mas diferentes. Enquanto o medo é a expectativa de um perigo que pode surgir, o desamparo é a reação a um objeto existente, a um fato que ocorre, alguma coisa que a gente não consegue reagir de primeira e quebra nosso sistema de defesa. No entanto, o desamparo, argumenta Vladimir Safatli, é um ponto de partida. Quando o indivíduo chega numa situação limite, no auge de uma exaustão, pode-se abrir ali uma fenda. Conseguir olhar de fora a situação e dizer: o capitalismo falhou. Uma fenda. Conseguir olhar de fora a situação e dizer: justiça! Então é do desamparo que podem começar as mudanças. Tá começando a entender onde eu vou chegar? Ainda não? Ainda tá achando que eu vou meter um papinho good vibes, namastê, peace and love? Tá te dando ódio? Então vamos lá. Antes de falar da esperança, para aquele que tá em desamparo, vamos falar então de ódio. Tem um meme que dura no nosso campo há anos, que é o tal do "te falta ódio". E eu admito aqui que eu reviro os olhos toda vez que eu escuto isso. Ok, pra muita gente deve faltar ódio, mas não falta ódio ao mundo, não falta ódio aos sujeitos, não falta ódio na internet. Nós só dizemos isso porque confundimos ódio vazio com justa raiva. A justa raiva, ou justa ira, aparece na Pedagogia da Esperança de Paulo Freire, não somente como um direito, mas uma força de ação para... Eu acho que as pessoas falam assim, eu acho que confundem também falta ódio com consciência de classe, né? Eu acho que o ódio é muito utilizado também no sentido de consciência de classe. Porque a domesticação da classe trabalhadora é um elemento importante para o capital, né? Ou seja, retirar qualquer perspectiva de mudança, horizonte de mudança, é muito importante para o capitalismo. Então, eu acho que falta ódio nesse sentido. Cara, não seja submisso, né? Não seja uma pessoa pacífica. As pessoas, você está sendo explorado, brother. Estão passando a mão na tua bunda, reaja. Então, acho que as pessoas confundem, às vezes, podia substituir assim, te falta consciência de classe, meu mano. Tá ligado? Te falta consciência de classe. Mas é isso, assim, não é ódio pelo ódio, né? Ainda mais porque o ódio no Brasil ele tem uma orientação, né? Que é contra certas minorias. Eu tô falando Brasil, mas no mundo, né? Certas minorias bem específicas. Né? Para a superação das mazelas sociais das pessoas, decorrente da desumanização do sistema econômico que a gente vive. A justa raiva é a ação de não aceitar calado, passivamente domesticado, o fato de que o sistema econômico produz nossas mazelas, a pobreza, nossa fome, nosso desemprego. Tomei. Sai, cara. No entanto, Paulo Freire coloca bem. O que a raiva não pode é, perdendo os limites que a confirmam, perder-se em raivosidade, que corre sempre o risco perigoso de se alongar em odiosidade, que mais nos prende do que nos liberta. E aqui mora o perigo. Esse ódio é o afeto que a insegurança social gera como subproduto. Ele, por sua vez, pode ter dois caminhos. O ódio como gasolina de combate e de luta para desenvolver um pensamento crítico que consiga combater as desigualdades, ou como o aprofundamento das ações violências, num desejo de odiar tanto que odeia a própria liberdade. O ódio, quando vira sistemático, literalmente normatiza, põe na lei, transforma em norma a violência descabida contra um inimigo. Pense em escravidão de outros povos, ou na ideia de que um país entre em guerra. Ódios baseados na desumanização, ou na confusa e imaginária ideia de fronteira. O ódio é catalisador de normoses. Toda vez que seres humanos são coisificados, isso tende a acontecer. Eu devo matar o outro porque o outro é mau, sem levar em conta de que esse outro também tem você como outro e pensa, eu devo matar o outro porque o outro é mau. É nesse ponto que Walter Benjamin traz uma ideia poderosa sobre autoritários dos fascismos do século XX. Eles permitem às massas expressarem seu ódio, mas não reivindicarem seus direitos. Terem sua expressão, conservando ao mesmo tempo as relações de classe que sempre tiveram por aí. Esse ódio acrítico é estimulado por aquilo que Paulo Freire vai chamar de programa de desesperança, que faz com que a gente tenha nossas forças minadas e a nossa potência retirada. Não, para quem é frequentador de estádio, sabe que eu, por exemplo, sou uma pessoa pacífica no sentido de porrada. Eu não sou uma pessoa de porrada. E aí você vai pro estádio, quem frequenta, né? Você fica, cara, embasbacado como as pessoas são suscetíveis a esse ódio cego, mano. Tudo é muito doido. Assim, dá uma sensação até ruim, assim, de você... Às vezes tu tá no estádio, sai uma porradaria do nada dentro da própria torcida.
e as pessoas se matando, e tu fala, caralho, brother, vocês estão todos fudidos juntos, tá ligado? Vocês são trabalhadores fudidos segunda a segunda, e aqui, caraca, por que vocês estão brigando? Mas é isso. O ódio tem uma ferramenta aí muito específica, né? Pedi aí, não sei quem tá passando pela live, pra seguir aí, dar aquela moral. Tamo junto. Diante de tudo aquilo que tá ruim. E aí, nos paralisamos com vontade de destruir tudo à nossa frente. Isso não vai dar certo. E você já deve ter sentido isso alguma vez, não é? Então não falta ódio. Falta usar a justa raiva de gasolina pra ação. Porque o ódio tem um problema. Ele é um afeto incompleto quando isolado. E pode entorpecer-se em prática. Ou seja, ele pode até ser suficiente para produzir uma sensação de unidade social entre pessoas, porque é sempre um inimigo à espreita. No entanto, o ódio acrítico, sem destino, apenas mantém resíduos fascistas dentro de cada um de nós e não produz nenhum tipo... Aí eu tô prevendo o vídeo do Normose. Falei de futebol, vem futebol. Ainda vem o Vasco, hein? Ainda vem... Não barra isso, né? O Vasco tá na situação que tá. Me bota o vídeo do Vasco apanhando ainda. Da polícia apanha no campo. De libertação. Portanto, como qualquer outro afeto, ele é um poder de afetar o outro e precisa ser usado de maneira muito bem calculada e de modo sábio, para não se voltar contra você. Sabe aquele clichê, a diferença entre o remédio e o veneno tá na dose? Com ódio é igualzinho. Do contrário, podemos cair num efeito perigoso, um certo derrotismo poderoso, que até percebe as contradições do sistema, mas se paralisa na raiva e naquilo que Paulo Freire coloca em Pedagogia da Esperança como fatalismo libertador ou libertação fatalista. Um efeito do tipo Mola, que enxerga apenas no paraíso perfeito as formas de ação. E como o paraíso não tá aqui, não dá pra agir. E a partir de agora, se você vestir a carapuça, é contigo, ok? Mas sente só, sair falando frases de ordem, ficando puto com o mundo e gritar puritanismo diz muito mais sobre você do que sobre aquele que você tenta combater. Encher as pessoas de culpa pode levá-las a se sentir cada vez mais impotente, não querendo mais te ouvir. Agir, portanto, com esses afetos não críticos ou isolados corrói, corroeu e corroerá o nosso campo político e a nossa sociedade. Que é claro, se afeto e estética importam, ninguém vai querer nos ouvir se a gente agir com afetos tristes, performando a caricatura do esquerdista chato, sisudo, que quer mudar o mundo, mas não suporta gastar um segundo na ideia de mudar as pessoas. Tá na introdução de O Anti-Édipo de Deleuze e Guattari. Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade que possui força revolucionária. Eu não tô pedindo aqui para você confundir a reação do oprimido. Aqui, ó, palmas pro Normose, porque eu não consigo entender Anti-Édipo, nem, óbvio também que eu não me dediquei tanto, mas todas as vezes que eu peguei para ler alguma coisa, eu não consigo entender Deleuze e Guattari, mas nem fudendo, brother. Só tem uma trava espiritual com Deleuze e Guattari. Parabéns ao Normose que faz essa tradução aí dos caras. Com a violência do opressor, apenas dizendo que o ódio é um afeto necessário como todos os outros, mas que ódio sem crítica anestesia. E não dá pra promover mudança sendo escroto pra caralho. Desculpa descer o nível desse jeito, mas não tem outra maneira de ser mais claro. Senão, pra que a gente luta? O afeto-ódio não pode ser a única estratégia. Mas para imaginar uma nova sociedade e imprimir transformações, é preciso ir mais. Transformar a tristeza da política em um ato potente e amoroso, alegre, capaz de transformar o medo da servidão em esperança, no sentido de esperançar, de agir. E agora sim, nesse sentido, é preciso falar de esperança política. Calma, para você que odeia a ideia de esperança, eu também já fui assim, até entender e conhecer esses caras aqui. Esse, e cair a ficha de que não adiantava nada ficar gritando contra o mundo, achando que isso promoveria alguma mudança. Para transformar o mundo, era preciso me transformar radicalmente. Passar a trabalhar na chave da esperança. E foi assim, com essas estruturas, mecanismos e contextos, que Paulo Freire escreveu a Pedagogia da Esperança. No começo dos anos 90, o mundo vivia em profunda desesperança. Guerra do Vietnã, queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética. Francis Fukuyama lançava seu livro O Fim da História e o Último Homem e anunciava que não haveriam mais novidades para a sociedade dali para frente. No Brasil, o fim da ditadura militar entregava uma sociedade toda traumatizada com juros explodindo. Numa época em que muitos intelectuais deixaram de pensar no futuro, Paulo Freire foi na contracorrente. Lançou a Pedagogia da Esperança. Que isso era uma concepção autoritária, stalinista, deformada, que não podia continuar, que teria que findar. E findou, mas não findou foi o sonho socialista, para mim.
esse está, pelo menos em mim, mais vivo do que antes. E uma esperança movida em pura ação. Não é aquela esperança no sentido de esperar. É a esperança do verbo esperançar. Para não apenas esperar, mas agir. Porque a esperança é o que permite ver que o futuro não está dado. E que a disputa é urgente e feita agora. Alguns dizem assim, esperançar é dizer, demorou. O mundo tá ao lixo, todo mundo quer mudar. O que vai fazer explodir essas mudanças? Esperançar é construir utopias para ter um mapa para caminhar e um norte para lutar. A função da utopia, inclusive, é essa, fazer a gente caminhar. Aliás, dá para perceber a propaganda ideológica incrustada no sentido da palavra utopia que o senso comum coloca. Utopia é lida como sinônimo de impossível. E não, utopia é um lembrete de onde queremos chegar e do que é preciso ser feito no presente para o que se vislumbra no futuro. A história não está condenada a nada, nem a fajuta ideia de que estamos num apocalipse e que é preciso conservar tudo que está aí, e nem uma condenação de que certamente a vitória virá porque a vida é irada, uhul, vamos ser felizes. Não, não é isso. A gente não está evocando aqui uma felicidade vazia, hedonista, uma esperança consumista. Os livros e artigos que usamos na fonte desse episódio estão propondo uma compreensão do campo dos afetos como uma ferramenta ética. Peraí. Pausa. Isso é muito importante também, né? A nossa esquerda, ela bebe muito nossa, digo eu também, me incluo, de uma perspectiva hegeliana que funda toda a esquerda, né? Marx, ele, de certa forma, ele transforma, mas também bebe da perspectiva hegeliana, e que existe algo imanente no tempo, no próprio tempo existe uma imanência em que as coisas irão fluir para a vitória, uma vitória socialista. Óbvio que Hegel não falava isso, Marx também não. Marx não era determinista, tá? Inclusive, uma professora minha, eu fico muito injuriado quando, professor de universidade, ela falou que Marx dizia que a superação natural do capitalismo era o comunismo. Não, hipótese alguma. Marx, inclusive, diz, ou é o comunismo, a superação do capitalismo, ou é a destruição do mundo. Só dele cogitar que vai haver uma destruição do mundo, ele já deixa claro que para ele não é uma substituição natural. Ou seja, que não há uma perspectiva que o tempo, de forma imanente, vai levar a gente para um estado melhor, né? Então, tinha isso conservado, principalmente na perspectiva hegeliana, que era o seguinte, olha, até Hegel, né? Também tinha Kant, tinha outros filósofos, principalmente os alemães. Existe algo no tempo, uma imanência do tempo, que ao evoluir da história nós chegaremos a um ponto de conservação de energia, conservação, né, enfim, do mundo. Ou seja, a gente pode até chegar perto de algo que é uma destruição capitalista, mas o próprio tempo vai transformar essa história para que a gente não se destrua. Ou seja, o tempo ele é responsável por todas as transformações, inclusive as positivas. Então, galera, segura a onda, é isso. Ó. O marxismo ele meio que quebra isso, né? Mas quebra mais ou menos, porque também há uma leitura determinista de Marx que acha que, o capitalismo nos levará ao comunismo, então fiquem tranquilos, é só a gente fazer uma coisa ali, uma coisa aqui, que organiza aqui, organiza ali, organiza o sindicato, porque a luta está dada e tal. Com o fim da queda com o fim da União Soviética, com a queda de Berlim, se coloca em xeque toda essa premissa, né? Ou seja, não existe mais um polo de contraposição capitalista, nem que seja a União Soviética fosse algo absurdo, mas havia um polo de contraposição ao capitalismo, que era uma esperança de todo mundo que aquilo ali seria a superação natural, imanente do tempo. Acabou a União Soviética, a gente fica ali, se defronta com o que o Fukuyama me fala, né, que dá o realismo capitalista, ou seja, é o fim da história, nada mais será produzido a não ser capitalismo, exploração, acabou, gente. Vai todo mundo para casa, não organiza mais nada. E aí dá uma merda fodida, né? A gente fica, né, num desalento e tal. E muita gente introduziu isso, né, colocou de uma forma introspectiva, essa questão de que, olha, galera, não adianta se organizar, não adianta lutar contra o capitalismo, porque o capitalismo é maior que tudo. De fato,
o nosso maior desafio é o vencer, porque o capitalismo, quando eu falo o capitalismo, parece que é um cara, né? Não é a forma de reprodução da vida social. O capitalismo é a forma que nós nos interagimos, né? Enxergamos o mundo, reproduzimos ideias e tal. E nos organizamos economicamente, né? Isso é o mais importante. O que eu acho que está o desafio dado, e é um desafio muito importante para a gente, não está dado, a derrota não está dada, o capitalismo ele pode sim ser substituído, a gente pode sim se organizar, e a gente pode ser mais do que meros reprodutores do capital, né? Eu acho que esse é a nossa grande questão, a gente criar utopias, né? O Lula falou isso, né, recentemente, mas enfim, o Lula está preso aí no realismo político. Criar utopias que a gente consiga superar essa forma de produção, cara. Não é superar, é óbvio que é muito importante pra caralho, muito, extremamente. E o Lula é muito foda por conseguir entender isso. É muito importante que as pessoas tenham o mínimo para sobreviver. Muito, pô. As pessoas terem o mínimo para comer, não passar fome, isso é muito importante. Só que isso também, de certa forma, se a gente pensar a longo prazo, enxugar gelo, sabe? Porque nós vivemos num capitalismo dependente, periférico, que vai novamente, em algum momento, acender outro Bolsonaro na presidência, que vai novamente levar a gente para o mapa da fome. Assim, óbvio, né, que a experiência do Bolsonaro foi terrível para todos nós, e também não quero ser desalentador dizer, olha, vai ter outro Bolsonaro, mas terá outro Bolsonaro, porque isso é o que o capitalismo espera, ele vai trabalhar para produzir outro Bolsonaro, para superexplorar, para diminuir o mínimo que a gente tem de estado de bem-estar social, vai ser atacado, a gente vai ser mais ainda entreguista, porque é isso que é o nosso papel no mundo, e o capitalismo, e principalmente o capitalismo central, né, a OTAN e seus aliados, esperam da gente e vão trabalhar para que isso aconteça aqui no Brasil. Então, a gente vai tirar o povo do mapa da fome? Vai. A gente vai desenvolver as universidades? Vai. Mas a gente vai chegar um momento que vai ter um retrocesso. Então, a gente precisa de uma utopia que supere isso. E a utopia que supera isso se chama socialismo. Não tem outro nome. Não tem outro. É comunismo, tá ligado? A utopia se chama comunismo, até fazer uma retificação. E o caminho é o socialismo. Então, assim, brother, a gente tem que ter isso muita clareza, muita clareza. Não é fazendo uma crítica ao Lula, essa merda, não é isso. Mas o Lula vai morrer, tá ligado? E a gente precisa de um campo político que consiga transformar as bases desse sistema para que a gente não fique servo de uma democracia burguesa. Falei complicado, mas acho que deu para entender. Ou seja, é pensar nos afetos como um modo de vida, um jeito de agir e praticar o que queremos para nós e para o mundo. Isso porque quando se está cheio de desesperança, é mais fácil de ser controlado. E por isso, coloca Deleuze em Diálogos. Os poderes estabelecidos têm a necessidade das nossas tristezas para nos fazer de escravos. O tirano, o padre, os tomadores de alma têm alguma necessidade de nos persuadir de que a vida é dura, pesada e de que é impossível lutar, porque é assim mesmo. Então veja como, nesse sentido, esperança é possibilidade revolucionária. Num mundo que diz que não dá para mudar, sonhar é ser transgressor. Não como sonho idealista vazio, porque a vida é curta e a gente não tem tempo pra isso. Tô dizendo de agir no presente pra sonhar um futuro diferente. E aí, mais uma vez, vem a pergunta. Se você quer mudar a sociedade, é preciso mudar as pessoas. E como você vai fazer isso se você só treinar ódio sem gerar nas pessoas o afeto compaixão, o afeto esperança? O senso de comunidade, coletividade. Sem saber onde ir e sem acreditar que é possível mudar, não há por que lutar. Isso porque a desesperança é sempre reacionária e pode atingir todos os campos políticos. A desesperança leva ao desespero, à paralisia, à passividade. Sem esperança não há por que começar um embate. A esperança é uma condição para a história girar, diz Paulo Freire. Sem ela não haveria história, mas determinismo. E isso é a negação da história. A alegria, no mundo programado para tristeza, portanto, é resistência, mesmo diante ao adverso. E isso não é ser otimista desenfreado, não, pelo contrário. Eu preciso, na verdade, tomar cuidado com o pessimismo. Eu tendo a ver trevas em tudo. Eu fui ensinado a ver o pior por aí. E esse é o treino que eu ando tendo. Perceber como somos criados para olhar do pior jeito de todas as coisas e como isso produz efeitos nas nossas subjetividades, nas nossas opiniões. E para isso, apenas nos vigiando sempre para notar quais são as ações que nos fazem pior, nos paralisam. Ontem um dia,
de novo. Que eu não me lembro do que aconteceu com minha mulher. Meio que eu... Precisamos ser mais Nossa Ted Lasso. querida Rita Von Hunt, tem um texto sobre o Raymond Williams, sociólogo e teólogo da comunicação, que faz um chamado que é chamado de esperança radical como projeto intelectual. Diz Raymond Williams: paz se constrói. Paz é ação no hoje para transformar o amanhã. E para construí-la é preciso muito mais do que acabar com a violência. O mesmo vale para acabar com as guerras. Não basta recusar apenas a guerra. Para construir uma sociedade mais fraterna, é preciso organização, mas muito mais do que isso. É preciso sentimento e imaginação. Aflorar novos desejos, que não desejem mais a violência como horizonte do possível. Onde há poder, deve haver resistência. Mas é claro, não vem da noite pro dia. Não basta dizer, vou me libertar, vou parar de agir como eu fui ensinado, eu vou tomar um chazinho de qualquer coisa e vou ser livre, uhul! Não, isso exige treino, cultivo e exercício, porque não é fácil refundar uma nova ética de agir. E por isso Paulo Freire vai escrever tanto sobre as práticas de liberdade. Sim, liberdade é um treino, é preciso treinar isso desde já, senão fudeu. Se os sujeitos forem apenas treinados no ódio e para reproduzir afetos de ódio, a hora que puder, tudo vai rapidamente descambar pro ódio e pro conflito. Então, é preciso treinar a liberdade, treinar a coletividade, outros afetos para além da violência. Isso não quer dizer nenhum tipo de divagação tosca de lei da atração, pensamento positivo. Esperança transformadora é aquela que parte para ação sem ignorar contexto, dados concretos, historicidade, mas que foge de cair no fatalismo e que cultiva a esperança para que cada vez mais pessoas possam agir conosco. E o local de cultivo da esperança são os coletivos, os grupos, as amizades, a família, a escola, grupos de estudos, partidos, grupos humanos que você pode chamar de seu. O pertencimento é a joia mais poderosa para transformar os sujeitos e todo mundo à sua volta. Por quê? Porque é ali que a gente consegue produzir novos saberes, novas trocas. E portanto, se a gente quer produzir mais esperançar, nós temos que estar em diálogo com o máximo de sujeitos coletivos possível. Eu ousaria dizer, só de sacanagem, que a amizade, o pertencimento, novos acolhimentos são a melhor arma de combate contra grupos fanáticos, de conspiração, de extremização, que acolhem via raiva e negação. Trocar com grupos diferentes é o melhor jeito de aprender a revolucionar o mundo. E além dela, é claro, cultivar, apoiar e consumir arte. Bem, eu sou historiador, e historiadores aprendem uma coisa desde o início da faculdade. Não existe e se na história. A história é a que nós reinterpretamos e interpretamos constantemente à luz do nosso tempo, mas os fatos estão ali, apresentados no passado. O historiador não pode praticar futurologia, mas o futuro precisa ser resolvido. E tem alguém que treina mais o mundo do possível do que a arte, do que o mundo da imaginação, da criatividade? Parece-me que a arte é o único saber que é calcado em se deixar levar pelo mundo do e se. E se nós pudéssemos sonhar? E se nós pudéssemos nos organizar? E se a gente pudesse pensar em outro sistema? E se fosse diferente? Por isso, encerra Paulo Freire numa frase que se tornou conhecida, mas pouco praticada. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão, em um organismo, em que as partes são ao mesmo tempo causa e efeito. Eu tive um conhecido que estudou, fez faculdade e tinha um professor que odiava Paulo Freire. Toda vez que alguém chegava com um discurso assim de utopia, alguma coisa, esse professor falava, lá vem a esquerda Paulo Freire. Uma das outras. Isso é o que Paulo Freire chama de boniteza da vida. Uma ética, uma moral, uma coerência de convívio respeitoso com o outro. Isso sim é ação transformadora. É perceber que apesar da dor pelo que se luta, o ato de batalhar é belo. Não se nega o mundo, vive-se nele. O mundo é o que é e não o que queremos que ele seja, mas o mundo pode vir a ser o que queremos se mudarmos a maneira que ele virasse. O tipo de ação que buscamos aqui nesse canal não é achar que temos uma verdade universal em nossas mãos, nem que a única verdade possível nasce do junte-se a nós. Concorde comigo. Eu tô aqui apenas para plantar sementes, provocar reflexões e divulgar esperanças, para te lembrar sempre das normoses, as patologias da normalidade. Porque eu sei que o capitalismo parece insuperável. Mas também era assim o poder de um imperador. Roma durou séculos e parecia insuperável o poder de um rei absolutista na Europa de alguns séculos atrás. As coisas passam, as coisas acabam. Tudo é impermanente em constante transformação. Estamos condenados à mudança e esperançar é preciso para que as mudanças promovam o maior bem-estar possível para o máximo de pessoas que pudermos.
e encerra esse vídeo com uma provocação que repete Paulo Freire. Essa luta somente terá êxito quando os oprimidos, a buscarem sua humanidade retirada pela estrutura, conseguirem não se sentirem mais idealisticamente opressores, mas restauradores da humanidade de ambos, que já treinaram outras imaginações de posição social. Paulo Freire está sendo ousado, está dizendo, tá aí a grande tarefa humanista e histórica dos que sofrem. A ação libertadora é libertar-se a si e aos que oprimem. Esses, em razão do seu poder, não podem ter essa capacidade nem de libertar, obviamente, os que oprimem, muito menos a si mesmo. Então, essa capacidade só pode nascer da força dos de baixo. E só assim haverá libertação possível, real, palpável, material. E é nela que eu permaneço com esperança. Para que a gente, depois de toda a batalha e luta, consiga o mais importante: curtição, para que possa haver festa, sorrisos, encontros, sabores, amores. E desculpa soar breguíssimo no final desse vídeo, mas no final das contas, não é isso que importa? Para que você luta pela mudança da sociedade? Cara, é isso. Eu tenho uma frase do David Bowie, da música do David Bowie, que eu não lembro qual é, que ele fala: deixe as crianças dançarem. Isso é muito poderoso, cara. Isso é muito poderoso, principalmente contra esse momento que a gente está vivendo de regulação dos corpos, regulação de tudo, das crianças. Cara, deixa as crianças dançarem. Vamos, sabe? Eu quero que todo mundo possa dançar. Eu quero que todo mundo gay, trans, pessoas negras, indígenas, tenham a liberdade de dançar uma dança que seja libertadora, sabe? Eu sei que é muito utópico isso, muito fantasioso, mas dançar não é no sentido de poder dançar no sentido de que não se preocupem com o dia de amanhã. Tudo está bem. E hoje nada está bem. A nossa luta é para que amanhã, para todo mundo, esteja tudo bem. Importante, agora, a gente tem 1% da população bem, são os bilionários, 99% mal. Uma parte não tem essa noção, a outra parte tem essa noção e defende que esteja mal, uma outra parte está mal e faz o outro sentir mal para se sentir um pouco bem. É terrível isso que a gente vive. E a minha luta também é para que a gente consiga dançar um pouco, liberto, feliz, todos nós, né? É muito importante isso. Mais louco é quem me diz não é feliz, eu sou feliz. E aí, já tinha pensado sobre tudo isso? Como o mercadão dos desejos vende suas emoções e faz o jogo da política dos afetos? Então, se ao longo do ano de 2022 e até aqui em 2023 trabalhamos muito sobre a estética e a força política da arte como uma das máquinas por trás do mundo, agora inauguramos uma série nova para olhar por outra máquina que comanda o mundo. Uma longa jornada para falar deles, os afetos. Haverá afetos que ainda não conhecemos? O que tem para além de alegria e do amor? Para além do ódio e da indiferença? Como sair do quebra-cabeça dos afetos tristes? No segundo semestre, vamos aprofundar afetação por afetação. Então convido cada um para essa jornada longa com a gente. Se você ao longo do vídeo percebeu como estamos melhorando a edição e a qualidade, como deve dar um trabalhão, é graças a você que nutre um afeto por nós e que está financiando a nossa equipe. Mas é sério, se você acha que o trabalho vale, participa do nosso financiamento coletivo que permite que esses vídeos continuem existindo criticamente. Ou o Catarse, que é o nosso financiamento coletivo, ou o Pix, que faz toda a diferença. Ou ainda, quem sabe, a nossa loja, que agora tá no ar, lançada, e tem uma coleção de camisetas Normose e das nossas normeias, estreando o nosso querido Burnoutinho. Aproveita as últimas novidades, normose.co. E claro, se nos odeia e odiou esse vídeo, participe dos nossos comentários xingando muito aqui embaixo, extravasando a sua raiva e seu afeto odioso. Isso faz parte também e ajuda muito o nosso engajamento. E agora, para finalizar, fique com o gigante Paulo Freire e sua dose de esperança. Obrigado por ter ouvido o vídeo até aqui. Nos encontramos nos comentários, nas lives. É nóis e falou. E que deixemos essa gente competente produzir a riqueza e quando chegar um dia a possibilidade de distribuí-la, então se distribui. Mas se continuarmos a falar na necessidade ética, democrática, de distribuir essa riqueza, que é uma desgraça, de amenizar a dor dos outros, se continuarmos a fazer esse discurso, vamos atrapalhar os produtivos.
e com isso vamos obstaculizar a vida. Quer dizer, isso tudo é uma mentira, isso tudo é a ocultação, isso tudo é o meio de que se lança a mão para que a memória não se constitua. Bom, Normose, foda.